né, também apareceram por aqui, mandando esse abraço para o nosso querido pastor Rodrigo Lima. Lui. Pastor, o senhor estava tocando num ponto na sua digressão de início, na sua introdução, acerca dos conceitos que envolvem o termo hebreu, o termo judeu, israelense, israelita. Acho que por aí seria um bom lugar para a gente começar a conversar, né, acerca desse tema. Sim. Como é que se dá esses nomes? Quais são as diferenças para a gente entender não só um contexto histórico, né, lá do passado, mas o contexto hoje de como o povo de Israel é concebido? Muito bem. É importante entender que este povo, ele é um povo escolhido desde a sua origem para o cumprimento de um propósito extraordinário de Deus na terra. Lá no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, nós temos a queda do ser humano. Logo depois, o ser humano peca, certo? Por causa do pecado, ele é expulso do jardim. Depois que ele já está fora do jardim, Deus dá o primeiro filho para Adão e Eva, que o nome dele é Caim. Caim significa aquele que foi adquirido. Aquele que foi adquirido. E logo depois o Senhor dá a Adão e Eva o filho Abel. Abel, de acordo com a própria Bíblia, era um menino muito crente, muito voltado para as coisas de Deus. Tanto que no ato de culto, por meio do sacrifício, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta, aceitou a Abel e a sua oferta. Sim. Porque é muito importante entender isso. Tem gente que pensa que acha, alguém que acha que o simples ato de ofertar significa que Deus vai receber a tua oferta. Antes de receber a tua oferta, Deus te recebe primeiro. E a Bíblia diz que o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Bom, por causa disso, Caim sente inveja de Abel. Eu tenho até uma concepção teológica que, na verdade, como Deus tinha dito lá em Gênesis 3:15, que haveria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, ou seja, a semente da mulher lhe feriria a cabeça e a semente da serpente lhe feriria o calcanhar. Por causa disso, o diabo começou a imaginar quem poderia ser esta semente da mulher. Abel é um camarada crente, temente a Deus, que sacrifica ao Senhor. Provavelmente o diabo tenha pensado, este deve ser a semente da mulher. Coloca no coração de Caim inveja contra o seu irmão, Caim vai lá e mata Abel. Porque com isso o diabo está pensando que matando Abel, ele está aniquilando aquilo que Deus falou em Gênesis 3:15. Mas o que acontece a seguir? A Bíblia diz que o Senhor dá para Adão e Eva um outro filho, e o nome desse filho é Sete. O nome Sete no original hebraico quer dizer aquele que foi recebido, enquanto que Caim foi alcançado ou adquirido, Sete foi recebido. Foi o Senhor quem deu Sete para Adão e Eva. Também Sete significa renovo. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou renovando a minha promessa de redenção para a humanidade. A partir de Sete, a Bíblia Sagrada diz que vem uma outra descendência, que é a descendência de Enos, e na descendência de Enos se voltou a invocar o nome do Senhor. Salvo o melhor juízo, está lá em Gênesis 4:20, quando o povo volta a invocar o nome do Senhor. Aí começa Deus a cumprir o seu plano de redenção na humanidade. Uma das coisas que Deus faz para que isto aconteça é escolher uma descendência pura para que dela viesse o seu filho, o Messias. Deus então vai escolher a descendência de Sete. Por isso que lá em Gênesis 6, a palavra diz que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. Quem são lá os filhos de Deus? Ao contrário do que pensam algumas pessoas. Eu não vou citar nome de religiões para evitar conflitos e problemas, mas existem pessoas que pensam que aqueles filhos de Deus ali são os anjos, que os anjos coabitaram com as mulheres de onde nasceram os gigantes. Mas isso é impossível, considerando que anjo não tem sexo. Jesus disse que no céu ninguém se casará e nem se dará em casamento, mas serão como os anjos. Por quê? Porque os anjos são assexuados. Eles não se reproduzem. Eles não têm a capacidade de se multiplicar, muito menos por meio de relação sexual. Pastor, então se os filhos de Deus ali não eram os anjos, quem eram? Os filhos de Deus ali eram os filhos da descendência de Sete, porque eram aqueles que adoravam a Deus. Eles eram então chamados de os filhos de Deus por esta condição. E quem eram as filhas dos homens? Eram as filhas da descendência de Caim.
Eles se uniram. Como Deus queria uma descendência pura, ele não queria mistura. Ele não queria que uma descendência que o adorava se unisse com uma descendência que não o adorava. Por isso que daquela união nasceram pessoas com anomalias genéticas. Os gigantes, naquele momento, representam essa espécie de anomalia. Deus, então, vai proibir esse tipo de união e a descendência de Sete vai dar origem à descendência de Noé. Lameque vai ser o pai de Noé. De Lameque vem Noé. Noé vai ser chamado para ser o pregoeiro da justiça, aquele que vai pregar para a sociedade antediluviana. E Noé vai ter 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, ok? Esses filhos entram com suas esposas, uma de cada um, Noé e sua esposa, 8 pessoas ao todo, entram na arca. Deus, por meio do dilúvio, dissipa todas as gerações que estavam ali da sociedade antediluviana, e depois disso, uma sociedade vai se estabelecer a partir dos 3 filhos de Noé. E aí vamos entender. Dos 3 filhos de Noé vão surgir os 3 continentes. De Sem vai nascer o continente asiático, de onde vem todo o agrupamento geográfico da Ásia. De Cã vem todo o continente africano, e de Jafé vem todo o continente europeu. Então aqui nós temos os 3 principais continentes vindo dos filhos de Noé. É de Sem que vai nascer, e aí eu começo a explicar. Desculpa, eu tive que fazer todo esse aparato para as pessoas poderem entender. É daqui que vai nascer a descendência étnica dos hebreus. Então, quando se fala de hebreu, nós estamos falando de genealogia, de descendência étnica. Porque de Sem virão várias pessoas, dentre as quais vem um homem chamado Éber. E os filhos de Éber é que são chamados de hebreus. Então, o termo hebreu, apesar de haver uma outra corrente que tenta explicar a origem desse termo, né? Ou que dizem que Abraão veio do monte Hebron, e por ele ser da região do Hebron, e os seus descendentes seriam chamados de hebreus. Mas essa não é a corrente mais correta. Nós adotamos, especialmente a teologia assembleiana, adota que este nome hebreu, ele é derivado, ele é oriundo do fato de eles serem filhos de Éber. De Éber descendem os hebreus. E é exatamente, vem Éber, de Éber mais tarde vai nascer o pai de Abraão. O pai de Abraão vai dar origem, evidentemente, a Abraão. Abraão vai ter 2 filhos, e aí daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas dentre os quais ele tem um filho chamado Isaac, de Isaac Jacó. Jacó vai ter 12 filhos. E vamos lembrar que Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel. Vai ter o seu nome mudado para Israel. Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos dão origem às 12 tribos. E essas tribos depois vão entrar na terra prometida, aonde se dará a formação deste povo como nação. E aí o termo vai mudar de significado. Porque de descendência étnica, aonde está a expressão hebreu, agora se criará uma expressão para definir a identidade cultural e nacional. Eles agora vão ser chamados de israelitas. O que é um israelita? É todo aquele que é descendente de Israel. Quem é Israel? Jacó, que é o pai das 12 tribos. Então, nesse período em que eles estão, nesse processo de formação, que é o período da judicatura, de cerca de 350 anos, eles vão ser chamados, ainda não de israelitas, cada um pertence a uma tribo, eles ainda estão dentro daquela cultura tribal. Aí vai chegar o momento em que eles passarão pela formação desta nação, porque eles vão ter um governante, a partir de um modelo que já era próprio nas nações daquela época, que era a monarquia. Depois da judicatura, eles passaram a ter um monarca. E eles ali passaram a ser
a nação de Israel. E aí é israelita todo aquele que nasce dentro da nação de Israel. Ah, eles vão ter um reino, que inicialmente é uma monarquia unida, que vai ter 3 reis dentro desta modalidade. O primeiro é Saul, o segundo é Davi e o terceiro é Salomão. Ainda que tenha Esbocete aqui no meio. Se alguém quiser que eu seja mais técnico, tem um 4º rei. Porque quando Saul morre, quem assume o trono é Esbocete. Ele ainda passa 3 anos e alguma coisa governando Jerusalém, enquanto Davi é declarado rei só de Hebrom. Ele é rei só de Hebrom. Depois que Esbocete morre é que Davi assume o trono como um todo. Mas a gente costuma pensar que na verdade são apenas 3 reis. Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morre, o que acontece? O reino se divide. Lá no ano 931 acontece uma divisão do reino. O reino agora, que era um só, passa a ser 2. No norte, nós vamos ter a quantidade de 10 tribos. Esse reino do norte vai ser chamado de o Reino de Israel. E vai ter como capital a cidade de Samaria. O reino do sul vai ser constituído só de 2 tribos, que é a tribo de Judá e Benjamim. E esse reino do sul vai ser chamado de Reino de Judá. Quando você pega o livro dos reis, por exemplo, o fulano reinou sobre Israel. Quando diz sobre Israel, ele está falando do reino do norte. Quando fala, e o fulano reinou sobre Judá. Quando diz reinou sobre Judá, ele está falando do reino do sul. Por que Judá? Porque Judá era a maior tribo. Benjamim era uma tribo muito pequenininha. E evidentemente que Judá, por ser a maior, acabou tendo a prevalência. Então, nesse momento, nós já temos uma distinção. Nós já vamos ter o israelita. Quem é israelita agora, nesse momento? É quem pertence ao reino do norte. Quem é judeu agora? É aquele que passa a fazer parte do reino do sul. Isso vai ficar ainda mais forte quando esses reinos são levados para o cativeiro. O reino do norte, que tinha a sua capital em Samaria, vai passar por uma invasão. Vai passar por uma invasão. Os assírios vão invadir o reino do norte. Vão pegar aquelas 10 tribos e vão levá-las para a Babilônia, para a Síria, e vão trazer babilônios, sírios e assírios para Samaria, para que eles possam miscigenar de forma étnica, porque essa era uma estratégia dos assírios. Para destruir um povo, eles destruíam a identidade étnica, para fazer uma espécie de mistura. E aí, este povo desaparece e surge um novo povo. Que povo é esse? O povo samaritano. Os samaritanos, eles são resultado da miscigenação daqueles que ficaram das 10 tribos com aqueles que foram trazidos para Samaria. Aí surgem os samaritanos. Lá no ano 606, o que vai acontecer? Agora com o Reino do Sul. A Babilônia, por meio de Nabucodonosor, sitia Jerusalém e invade 3 vezes Jerusalém. 606, 597 e 586. Na última invasão, ele destrói a cidade, o templo e derruba as muralhas. E leva o povo totalmente para a Babilônia, ainda que tenha ficado uma quantidade de pessoas ali naquela região. 70 anos depois, eles voltam da Babilônia, reconstrói o templo, a cidade e depois os muros. A partir daí, vai ficar mais forte a questão da identidade dos judeus. Eles vão ser, de fato, chamados de judeus, porque a tribo de Judá prevalecia e agora, de fato, existe uma miscigenação étnica entre as 2 tribos, de Benjamim e Judá, de sorte que todos eles passam a ser chamados de judeus. Então, essa é a diferença. Hebreu, eu estou falando de descendência étnica. Israelita, eu estou falando de identidade nacional, quando a nação é constituída. Judeu, eu estou falando do remanescente, daqueles que são advindos do Reino do Sul por ocasião do retorno do cativeiro babilônico. E assim eles foram sendo chamados. Hoje,
eles são chamados de israelenses, porque israelense é todo aquele que é nascido em Israel. Eles ainda são chamados de judeus, apesar de que acredita-se que descendentes das outras tribos também estão voltando naquilo que se chama de diáspora dos judeus para a cidade de Jerusalém. Então, hoje ainda são conhecidos como judeus, por causa do que eu expliquei para vocês, mas também são chamados de israelenses por causa do retorno dos descendentes destas outras tribos, que acreditava-se que tinha se perdido por ocasião do cativeiro assírio, mas que, na verdade, voltaram agora, estão retornando por ocasião dessa diáspora. Dessa questão que você fala,